A gente segue falando sobre as articulações do novo governo, porque a proposta de emenda à Constituição que permite ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva furar o teto de gastos para bancar promessas de campanha deve ser protocolada na próxima segunda-feira. A expectativa é que o petista viaje a Brasília na próxima semana e ajude a destravar o projeto. A aprovação da PEC no Congresso até o fim deste ano é a maneira escolhida pelo futuro governo para manter o valor do Auxílio Brasil ou Bolsa Família em R$ 600, com um adicional de R$ 150 para famílias com filhos de até 6 anos. E sobre a PEC fura-teto, responsabilidade fiscal do novo governo e a herança econômica deixada pelo governo Bolsonaro, o Jornal da Manhã recebe agora o pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, Samuel Pessoa. Samuel, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Agora, como eu já abri essa entrevista, essa PEC fura-teto, PEC da transição, continua repercutindo e trazendo muitos desdobramentos no mercado, principalmente no mercado financeiro. E ontem mesmo, diante dessa dificuldade de consenso, no Congresso entre os parlamentares para discussão dessa proposta, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, já fala em editar uma medida provisória para deixar para discutir essa PEC depois da posse no ano que vem. Como você vê todas essas movimentações em relação à PEC, Samuel? Olha, tem uma questão política, aí eu tenho dificuldade de opinar, não é minha expertise, né? Eu acho um pouco estranho um governo de transição que não assumiu e que está discutindo com o Congresso que vai deixar os trabalhos em janeiro, porque em fevereiro nós temos um novo Congresso que assumirá, e vários deputados, acho que são quase 150 deputados, não foram reeleitos, uns 29, não sei quantos senadores foram reeleitos. Acho estranho a tramitação de uma PEC nessas circunstâncias. Mas é uma questão, é um tema da política, não é a minha expertise. A minha questão com a economia e no tema da PEC é o equilíbrio fiscal, é que é uma PEC que aumenta o gasto para o ano que vem, e não se preocupou em estabelecer bases tributárias para que haja receita para fazer frente aos gastos que serão elevados. Eu acho perfeitamente legítimo, houve uma campanha política, houve um pleito eleitoral, temos um novo presidente eleito, esse presidente fez promessas de campanha, ele quer implementar essas promessas. Inclusive porque diversas dessas promessas também foram feitas pelo adversário dele que acabou perdendo o pleito eleitoral. Então, não vejo problema com isso. A minha preocupação é só com o equilíbrio entre receita e despesa. Ou seja, se eu vou aumentar um gasto de natureza permanente, os 50 bilhões a mais, para eu financiar os R$200 a mais do programa Auxílio Brasil, que agora vai voltar a chamar Bolsa Família, tem que haver alguma indicação de qual vai ser a fonte de receita que financiará esse gasto permanente. Aí a gente pode dizer, não, mas a União pode emitir dívida. É verdade, a União pode emitir dívida. O problema é que um aumento de gasto, quando nós estamos com uma economia que está a pleno emprego, é um aumento de gasto que gera pressão inflacionária. E nós já temos um problema inflacionário. Os juros que o Banco Central cobram na taxa Selic já está elevado. Ou seja, nós temos uma questão de uma conjuntura econômica que é positiva, emprego, uma taxa de desemprego muito baixa, salários reais já há alguns meses com uma dinâmica positiva, crescendo acima da inflação, e inflação em queda. Mas essa conjuntura, ela não permite que nós aumentemos o gasto público sem que haja simultaneamente uma provisão da receita. Então tem uma questão conjuntural e tem a questão mais de longo prazo. Se é um gasto permanente de 50 bilhões de reais a mais no orçamento, ou se eu considerar o adicional por criança, vai ser um gasto de 65, 75 bilhões a mais no orçamento todo ano, tem que haver uma fonte permanente de receita para financiar esse gasto. Principalmente porque as contas públicas, elas não estão equilibradas. Nós somos uma sociedade que descobrimos lá em 2014, que tínhamos um Estado que sistematicamente gastava mais do que arrecada. Esse problema veio caindo desde 2015 até 2022, mas não está equacionado. Então, nós temos um problema fiscal estrutural
E essa PEC, que aumenta o gasto sem dizer qual é a fonte de receita, ela agrava o problema fiscal estrutural. Samuel Pessoa, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. A gente segue agora para as perguntas dos nossos comentaristas. Breves perguntas, por gentileza, e respostas também. Samuel, começando com você, Diogo Schelp. Professor, bom dia. Rapidamente, então, com base nessa preocupação do senhor sobre a necessidade de apontar as receitas para compensar essa elevação de gastos, quais poderiam ser as alternativas? Aumentar tributos e quais? Ou simplesmente enxugar gastos, outros gastos do Estado? Acho que existem alguns gastos que podem ser enxugados. A gente sabe que o estado de bem-estar social brasileiro, desde a redemocratização, aumentou muito e tem alguns programas sociais que perderam a função. Então, a gente tem, por exemplo, o abono salarial, que foi um programa instituído no governo Sarney, quando nós não tínhamos auxílio-desemprego, não tínhamos aposentadoria rural, não tínhamos benefício de prestação continuada, não tínhamos Bolsa Família, etc, etc, etc. Esse programa custa 20 bilhões e hoje, frente a tudo que a gente gasta na área social, ele é um programa sem muito sentido. Então, poderíamos economizar 20 bilhões no abono salarial. A questão da tributação tem uma base que pode ser explorada. Inclusive, o ministro Paulo Guedes, o ano passado, enviou um projeto de lei, não sei se foi em 21 ou final de 20, com essa ideia, que era tributar a distribuição de dividendos das empresas. E a gente sabe que aí o problema maior são as empresas que operam nos regimes tributários especiais, simples, e as PJs que têm uma tributação relativamente baixa frente à capacidade contributiva delas. Mas há um espaço fiscal para a gente aumentar a carga tributária, tributando a distribuição de dividendos. Agora, a pergunta do deputado Coronel Tadeu. Professor Samuel, bom dia. Nós já sabemos que as práticas do PT não é de agir dentro da lei quando se fala em finanças. O que o senhor recomendaria para o PT? Porque é muito simples, é preciso encaixar as despesas dentro das receitas, e isso, nesse momento, não é viável. Não seria melhor eles mudarem o norte deles, a bússola, para uma busca de produzir mais receitas, gerar empregos e diminuir esse assistencialismo que é feito hoje no Brasil? Olha, esse é um tema, a sua questão tem dois temas envolvidos. O primeiro não está muito claro para mim, quer dizer, se nós olharmos como que foi a execução da política fiscal no período petista, nós tivemos muitos anos em que o PT fez superávites primários grandes, teve uma política fiscal conservadora. O PT herdou do governo FHC um superávit fiscal suficiente e ele manteve isso durante muitos anos. Aí teve choque externo, o ciclo econômico virou e aí nós tivemos problemas. Mas eu não acho que dá para dizer que estruturalmente ou de visão de mundo o PT é irresponsável fiscalmente. Nós temos diversos governos estaduais petistas, só nomeando de cabeça rapidamente, Wellington Dias no Piauí, Camilo Santana no Ceará, os 16 anos de política de governos do PT na Bahia, que foram fiscalmente responsáveis. Tivemos experiências muito ruins no Rio Grande do Sul. Então, agora, a outra questão é mais de fundo. A gente teve uma disputa eleitoral em que tinha um projeto mais liberal do ex-presidente Bolsonaro, acho que liberal com várias ressalvas, e o projeto petista é um projeto mais social-democrata, europeu, que defende carga tributária maior e mais políticas sociais e seguros públicos. Ora, houve a vitória desse projeto. É verdade que a margem foi pequena. Então, eu entendo que o presidente eleito ele está negociando dentro do que ele considera que foi a delegação que ele teve dos eleitores. Evidentemente, um projeto que explora muito, que ataca o problema da desigualdade, mais pelo aumento de carga tributária e pelo aumento das transferências, podemos chamar de assistencialismo, eu prefiro chamar de seguros públicos, tem efeitos colaterais sobre crescimento e performance da economia a médio prazo.
Isso pode gerar uma situação de baixo crescimento e no próximo processo eleitoral, em 2026, um programa alternativo mais liberal ser vencedor nas urnas. Mas eu acho que esse segundo tema, essa segunda parte da sua questão, é uma parte associada a uma escolha social mais ampla que foi decidida no processo eleitoral.